Hoje eu quero trazer uma mensagem muito óbvia, mas pouco praticada. A gente fala muito na nossa vida sobre o poder das palavras, mas na hora de praticar a gente faz completamente o contrário. E Deus tem colocado na minha vida uma certeza de que nós precisamos nos corrigir sempre, diariamente, a respeito do que falamos e do que pensamos. Só o Senhor conhece os nossos pensamentos. Amém? Mas o que proferimos é lançado ao vento. Anjos e demônios escutam o que nós falamos. E Deus também. E quando a gente fala do poder da palavra, você consegue imaginar quantas palavras você consegue proferir num dia? Já imaginou fazer a soma de quantas palavras a gente fala num único dia? É muita coisa. E se for mulher é um pouquinho a mais. Né? Só hashtag fica a dica, a gente já tem esse cálculo, tá bom? E a Bíblia fala muito sobre língua, boca, lábios. E ela se refere muito nesse sentido de profecia, de articulação, de verbalização da palavra. Provérbios é um livro repleto de versículos que falam tanto dos aspectos negativos quanto positivos da palavra. O termo língua, o termo lábios, o termo boca, palavras aparecem pelo menos 170 vezes. Por que será que Deus fala tanto? Para que a gente se atente no que fala. Tanto que a palavra sempre fala, o justo e o ímpio, eles podem se diferenciar por várias coisas. Mas não é só no seu caráter e na sua atitude que a gente diferencia o justo e o ímpio. Nós diferenciamos o justo e o ímpio também na sua forma de falar. Aquele que caminha com Deus, ele não pode falar diferente de como Deus falaria. Eu tenho colocado uma coisa no meu coração, todos os dias, o que Jesus falaria. Como Deus falaria com essa pessoa hoje, por mais que esteja te ferindo, por mais que esteja te machucando, como Deus falaria com ela? E é nisso que a gente tem que se assemelhar. Se nós falamos que temos o DNA de Cristo, nós não podemos ser uma pessoa como ímpia ao falar. Não bate? A conta não fecha, como diz o pastor Marcos? E eu queria ler com vocês um versículo. O meu computador está meio doido aqui, que eu dou uma setinha, ele desce tudo, tá louco? Provérbios 18, 29 e 21. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Do que você quer se alimentar? Eu coloquei essa semana, a Sara pediu para eu fazer um spoiler sobre a palavra de hoje. E eu coloquei a seguinte frase que Deus tem falado no meu coração. Não importa o que você diga, seja palavras de bênção, seja palavras boas ou ruins, ela sempre encontrará um terreno fértil. Muito forte, né? O que você fala, sendo bom ou sendo ruim, sendo pensado ou não, sendo no impulso, ela encontra um terreno fértil. E aí que mora o grande perigo. Amém? Temos lá em Provérbios 12, 18 e 19 também a seguinte questão. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. A gente veio conversando no carro e assim, como pode, né? Eu sempre criei
e creio na justiça de Deus e na verdade. E às vezes você pode estar passando por uma situação que a mentira, ou a injúria, ou a calúnia, de algum momento na sua vida tenha se levantado contra você e você fala, nossa, mas demorou tanto, ou até hoje ninguém, a verdade não, mentira, a verdade, Deus fala aqui na nossa palavra, a verdade permanece. E nós temos vivido os tempos que a verdade está vindo a galope, porque Deus tem pressa. A verdade não está mais demorando como antes de aparecer, até porque a comunicação ela é muito eficiente hoje. Ela é muito rápida, ela é muito dinâmica, ela é muito disparada. Eu posso saber de tudo em coisas de minutos, mesmo que raso, mas eu consigo. Então a mentira, ela não tem tempo para se concretizar. E vocês podem até estar achando, poxa, mas comigo ainda não... Calma. A mentira, ela dura instantes. A verdade permanece. Amém? Então, comece a refletir sobre isso, que Deus tem sobre a verdade, porque Deus é Deus de amor, mas Ele é um Deus justo e verdadeiro e fiel. Amém? Nossas palavras possuem um poder maior do que nós podemos mensurar. Elas podem produzir vida ou morte. Eu posso usar palavras negativas e isso vai custar muito caro no mundo espiritual. Então, varão e varoa, vigia. O diabo anda ao nosso derredor para que possa pegar qualquer fagulha para que ele consiga fazer com que algo aconteça na sua vida que seja da vontade dele e não de Deus. Só que ele só pode agir na sua vida quando você assim permite. O nosso pensar só tem comando e entendimento e só Deus consegue saber. O diabo, ele não consegue saber o que pensamos, mas ele consegue aproveitar do que falamos. Então pensa bem o que você tem proferido. No livro de Provérbios também fala que nós devemos guardar a boca. Quando a gente fala guardar a boca, é guardar a palavra que sai da sua boca. Não é guardar a boca, não. É guardar onde, amiga? É guardar a palavra que sai da sua boca. Amém? Porque fazendo isso, você conserva a sua alma. A alma é uma parte da nossa essência que mora os nossos sentimentos e as nossas emoções também. Então, quando a gente, às vezes, profere algo que vai ferir o outro, nem sempre o maior ferido foi quem foi o alvo da palavra. A nossa alma fere de sangue. Porque muitas vezes nós falamos aquilo que nós não queremos, e falamos aquilo que nós não devemos, e falamos aquilo que nós não sentimos. Tomados pela ira, tomados por sentimento de injustiça, tomados por sentimento de revolta. E aí que o diabo, ó, pum, 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 ele vai pegando. E aí quando você vê a sua alma, logo depois que você profere, muitas vezes, eu sei porque já passei e passo por isso também. Muitas vezes depois que você fala, putz, e agora? O diabo já pegou. Agora a hora. Repreende, profetiza o contrário, trabalha no mundo espiritual, verbaliza. Porque o que acontece? Às vezes o arrependimento vem na sua alma, mesmo que não foi contra a sua vida. Mas há quem profere palavras ruins contra si mesmo. Amém? Já que você usou a boca para servir coisas que você não sente, não pensa e não queria, então agora você vai derramar palavras contrárias, para que o efeito no mundo espiritual seja menor. Amém? Provérbios 13, 2 e 3 diz: do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas
os que os infiéis desejam é violência. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Eu já usei essa expressão uma vez aqui no culto das mulheres, mas eu vou falar porque é para todos. Muitas vezes o silêncio fala mais que 1000 palavras. Às vezes você fala mais em silêncio do que se tivesse falado o dia todo. Às vezes calar é necessário e calar traz vida. Conserva sua alma, conserva seu espírito. Porque muitas vezes a gente usa do coração irado, do coração ferido, para ferir alguém. Pessoas feridas, pessoas curadas. E às vezes eu não sou ferida sempre. Eu sou ferida momentaneamente. E naquele momento que eu estou me sentindo ferida, eu vou ferir. Tem pessoas que estão passando por um processo de uma ferida, de um tratamento. E às vezes esse processo é longo e a gente entende, Deus está cuidando. Mas tem momentos que são feridas muito pontuais. E aí você, vai lá e fere alguém. Vai lá e fala alguma coisa. Vai lá e se fere e traz para você uma maldição lançada por si mesmo. É demais, né? Provérbios 17, 27 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Ah, mas então a gente tem que viver zen, sereno. Não, nós temos sangue, né? Corre água mineral na sua veia? Não, corre sangue, né? A gente tem os nossos temperamentos, os nossos dissabores e muitas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado. O que Deus quer trazer para nós, eu digo para nós todos, incluindo a mim, porque quando Deus fala primeiro conosco. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você, com a falta de ponderação ou falta do silêncio. Às vezes a gente quer falar, porque parece que alivia. E nem sempre esse alívio momentâneo vai ser um fruto saboroso para a sua vida. Nem sempre as palavras que te aliviam momentaneamente vão ser um fruto que vai trazer sabor agradável para você. As escrituras revelam que a gente tem que ser sereno ao falar. Em Provérbios 15, vou ler muito hoje de Provérbios para vocês entenderem como Deus cuida da igreja e ama e quer que todos nós sejamos igual a Ele. Amém? Provérbios 15, 2 e 4. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Nós temos uma essência que é atribuída somente a nós humanos. Eu já vou chegar lá, mas guarda essa bolha aí de pensamento. A nossa essência, nós temos uma essência exclusiva dos humanos. O que Provérbios acaba de nos dizer? Que Deus está atento a tudo o que acontece, as pessoas boas e as pessoas más, atitudes boas e atitudes más. Ele enxerga tudo, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então não tem como esconder-se de Deus. Por mais que na nossa absurda ignorância momentânea, às vezes a gente acha que está se escondendo de Deus, que ninguém está vendo. Isso é mentira do diabo para que você caia em cilada. Deus é onipresente. Ele conhece o seu coração e todas as suas atitudes ao levantar e ao se deitar. Então não há o que ficar oculto, ele sabe. E Provérbios está revelando isso. Sabe os bons e os maus. Por isso que a palavra de Deus fala que o joio e o trigo crescerão junto, mas ele identifica todos. Não há oculto para Deus.
Não precisa você ficar apontando quem é joio e quem é trigo, quem você acha que é joio, né? Porque vai da nossa ilusão de ótica. Porque uma pessoa ela é feita em 3 dimensões. Acho que até mais, né? Às vezes você está vendo só daqui. Deus ele enxerga o todo. Às vezes na sua dimensão você aponta, aquele lá é joio. Aquele lá. Cuidado. A língua que condena é aquela que mais vai receber apontamento. Quando a gente fala que nós temos uma essência particular, única, exclusiva, semelhante a Deus, eu vou lembrar vocês que em Gênesis, Deus pronunciou a criação do mundo com o falar, não é? Ele simplesmente deu ordem ao universo, deu ordem ao mundo espiritual que somente ele existia para a criação do mundo. E em Gênesis 1:3 ele diz: haja luz e houve luz. Antes que Deus fizesse a luz se manifestar, qual foi a primeira atitude dele? O falar. E se nós somos a sua imagem e semelhança, ele quer que nós usamos a nossa palavra para que nós sejamos semelhantes a eles. Deus é um Deus de criatividade. Às vezes eu fico olhando os bichinhos, que eu amo bichinho, né, gente? Às vezes eu falo, Deus, quanto mais eu conheço os bichinhos, mais eu gosto deles. Quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu gosto do meu gato. Né? Do meu Romeuzinho, brincadeira à parte. Mas é muito interessante. Mas se a gente parar para ver, em Gênesis 1:2-6 está assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Deus nos criou para ser superiores a toda criatura. E o que faz isso? Em Salmo 115:16 diz: os mais altos céus pertencem ao, mas a terra ele a confiou ao. Então, nós temos que dominar a terra. Ele nos fez para isso e nos capacitou para isso. Quando a gente fala que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, algum outro tipo de criatura Deus soprou o fôlego de vida da sua boca? Somente no homem. Isso está em Gênesis 2:7. E aí me faz refletir uma coisa. Por que só o homem tem uma expressão única de se comunicar, que é o falar? Já parou para pensar nisso? Os animais, eles sim, se conversam ali do jeito deles, né? Eles têm uma comunicação intuitiva, mas ela não é verbalizada, ela não é clara. Ela é mais intuitiva. A nossa não, a nossa é racional. Totalmente controlada por nós. Não existe essa de falar aquilo que não está no seu controle. Está no seu controle. No entanto, você precisa dominar as suas emoções para que esse controle não seja perdido. Porque o que faz perder a racionalidade no falar é a nossa emoção ao falar. Por isso que nós somos feitos de 3 composições: corpo, alma e espírito. E o espírito veio de Deus, através do sopro na narina do homem. Fôlego é espírito. E aí a gente diz que só os homens têm o espírito. Logo,
eu começo a entender um pouquinho a palavra, que o falar é um dom espiritual. Não é um dom para qualquer pessoa, é um dom que veio do Espírito Santo de Deus. E aí a gente pensa, se falar é espiritual, eu preciso então entender o porquê que eu tenho que tomar cuidado no que eu vou falar. Porque ele é uma atitude espiritual. Comunicar-se verbalmente é uma atitude espiritual. Por isso que Deus nos alerta tanto sobre a palavra ferir mais do que uma faca. Porque ela é espiritual. A palavra, ela é sopro, ela é fôlego de vida ou de morte. A maioria das pessoas pensam que o ato de falar do ser humano é só para se comunicar. Mas não. O ato de falar do ser humano, ele é tão maior que isso, que fosse só para se comunicar, que se fosse para se comunicar, a gente pode usar libras, a gente pode usar sinais, mímicas, se for só para dizer, eu quero água. Né? Não. Nós não temos a essência de Deus? Não somos feitos à sua imagem e semelhança? Deus é um Deus de criatividade? Então usa a sua palavra para lançar e ser criativo. Deus, ele não é um Deus abençoador, misericordioso, amoroso, justo e fiel? Usa a sua palavra para fazer semelhante a Ele. Cure vidas através da sua palavra. Traga amor através da sua palavra. Traga bênção através da sua palavra. Traga exortação, sim, mas que seja para fazer a pessoa crescer e não para fazer a pessoa rastejar ou se diminuir ao pó. Por isso que eu comecei a refletir sobre o poder da palavra, porque a palavra é uma atitude totalmente espiritual. Por isso que Deus nos traz na Bíblia a luz de tantos versículos falando sobre o cuidado ao falar. Vocês estão entendendo? É forte. Porque aí a gente começa a refletir, né? Sobre tudo que a gente já verbalizou. E o pior, que a gente tem a doce e ruim, na verdade, tira o doce, apaga o doce. A ruim impressão, porque não é boa, de que o que a gente falou ficou no passado. A palavra é viva. A palavra lançada, ela não volta. Ela permanece. E isso está escrito na Bíblia também. Porque ela é um dom espiritual. Ontem a Ana Luísa, deitadinha lá antes da gente dormir, ela me perguntou assim: mamãe, o que é eco? Eu falei, é muito louco, né? Porque eu estava refletindo, eu estava lendo. Enquanto ela estava tomando o tetezinho dela, eu falei assim: eco, filha, é quando você repete uma coisa, fala uma coisa em um ambiente que ele vai ecoando. E aí, hoje de manhã, lendo um pouquinho mais a palavra, eu falei assim: gente, por que a palavra não volta e a palavra não some? Porque ela ecoa para sempre no mundo espiritual. Ela não é apagada. Você só pode mudar as consequências daquilo que você falou, proferindo outras coisas que vai de encontro àquilo de forma contrária do que você tinha dito. Mas ela não morre. Ela não apaga. O som, quem é músico sabe, o som ele é uma vibração. E a vibração, ela não para. Mesmo que ela encontre às vezes uma estrutura rígida, ela bate e volta. Por que aqui a gente colocou espuma? É espuma, tá, gente? Não é revestimento de bloco, é espuma. Por quê? Para que o som bata e ele encontre algo que ele possa penetrar e não refletir. Parte dele volta,
Mas se eu tiver um lugar totalmente duro, o som ele fica assim, ó, pum, 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 até diminuindo a sua velocidade, mas ele não para, ele continua. Não é muito louco? E a gente tem que tomar cuidado, porque na maioria das vezes, tomado pela ira, a gente solta palavras que nós não queremos, achando que vai ferir, mas quem morre ferido somos nós. Porque depois vem o arrependimento, porque a ira é uma emoção que sobrepõe o nível de consciência e domínio. Eu tenho algumas coisas para falar sobre a força da palavra junto às emoções. Tomar cuidado. A gente precisa estar com controle emocional, na maioria das vezes, tentar controlar a emoção e jogar a razão na hora de falar algo sobre alguém ou sobre você. E eu sempre falo, o que falar e como falar. As pessoas têm muita dificuldade de se expressar. Tem muita dificuldade de ser verdadeira, porque tem dificuldade de saber como ser verdadeira com a outra. E isso acontece muito nos relacionamentos de qualquer âmbito, seja casamento, amizade, familiar, no trabalho. Porque às vezes a minha verdade não necessariamente seja a sua, mas eu às vezes preciso verbalizar a minha verdade, mas como falar a minha verdade sem ferir a sua? Não é fácil. E às vezes a falta de comunicação gera o maior problema. Porque não é o que você fala, muitas vezes é como você fala que é o problema. Tomado pelo quê? Que tipo de emoção? Às vezes você vai ter uma DR. Quem aqui já teve DR? Muito bem. Grupo do DR. E aí você vai ter uma discussão da sua relação. Quando eu falo discussão, não é briga, tá? É discutir, debater uma situação no seu relacionamento. E às vezes você tem que colocar um pouquinho, um equilíbrio na emoção para poder equalizar a forma de falar. Então a gente sempre tem que pensar, às vezes não é o que eu falo, porque às vezes é necessário falar, mesmo que seja palavras duras, mas é como eu falo. Amém? Há várias maneiras de falar a mesma coisa. E mais além de como, para ser mais clara, é qual entonação você tem usado. Existe a entonação de carinho, existe a entonação de nervoso, existe a entonação de acusação, existe a entonação de deboche, que para mim é a pior. Sabe, aquele tom debochado, irônico. Esse é o pior. Outra questão, o poder da influência da palavra. Olha o que Tiago traz para nós. Coloca lá. Rapidinho. 3. Tiago 3, 3 e 4. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ou seja, Deus está comparando a nossa boca aqui, freio do cavalo e o leme. Você controla. Para de ser louca, para de ser louco. Para de dar uma de doida aí. Você controla, ela é parte do seu corpo. Quando eu coloco um freio na boca lá do cavalo, o cavalo é um animal que eu particularmente acho maravilhoso, lindo, 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 lindo e forte.
Você coloca lá o cabrestinho nele, acabou a força do bichinho. Ele faz o que você quer. Então, vigia. O barco enorme está lá com um paninho que você direciona para onde ele quer ir. Então, faça o mesmo. O que você diz sobre você? Ah, gente, essa é a pior parte. Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão blasfemando contra si mesmo. Está maldizendo a sua própria vida, a sua própria família. Está maldizendo os filhos, está maldizendo o esposo, está maldizendo a mãe, está maldizendo o pai. As palavras não morrem. Marcos 11, 23 diz: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Então para de subestimar você, para de subestimar o seu poder. Você foi feito com um dom espiritual de falar. Usa a sua fala para bendizer a si mesmo, bendizer a sua casa, bendizer a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus filhos. Tem gente que roga palavras ruins a vida inteira para os filhos. Quando cresce que dá ruim o negócio, aí vem para a igreja para desdizer tudo que disse. Às vezes pode ser tarde, às vezes pode ser mais difícil. Se você diz, não vou pagar minhas contas esse mês, acho difícil você conseguir pagar, mesmo que você ganhe na loto, vai encher dinheiro e não vai dar conta de pagar suas contas, porque a palavra tem poder. Quando você faz desafios através da palavra, as coisas acontecem. Quem aqui já viveu bênção financeira que nem esperava? Eu falei, nossa! Porque a gente usa a palavra de fé. Eu não sei como, mas eu vou pagar minhas contas esse mês. Eu não sei como, mas eu vou comprar. Eu não sei como, mas eu vou sair do aluguel. Eu não sei como. Deus proverá. Porque a gente precisa fazer proveito da palavra que Deus tem sobre a nossa vida. Tomar posse. Como pode? Em Filipenses 4:19 está lá, 4:19, perdão. O meu Deus suprirá nenhuma, todas. Eu vou falar de novo. O meu Deus suprirá as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, ou você dá voz àquilo que não te alimenta e que ninguém disse a seu respeito, ou você toma posse daquilo que já foi dito a seu respeito. Para de dizer coisas contrárias ao que Deus disse sobre você. Eu não posso, tenho medo, não vou conseguir. Porque em Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. É a palavra de Deus na nossa vida. Ele nos fez para governar sobre a terra. Ou você toma posse, ou você vive uma vida medíocre. Deus não nos fez para ser medíocres. Deus não nos fez para ser pessoas que rastejam. Deus nos fez para ser pessoas que dominam. Só que às vezes é difícil, eu sei que é. Mas a gente tem que tomar posse da palavra. É aí que a gente tem que ir para as escrituras e não usar a nossa boca para falar um monte de melança, que depois vai se arrepender, ou que o mundo espiritual vai tomar posse contra ti mesmo. E quando você não toma posse da palavra de Deus, você acaba entrando em discordância com Deus. E a palavra de Amós 3:3 diz:
duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Deus acredita em você e você não acredita, você consegue andar com Deus nessa situação? Deus concorda que você é bênção, que você foi feito para liderar sobre a terra e você fala, eu não posso, tenho medo, não quero, não consigo. Você está em discordância de caminhar com Deus nesse sentido. Seja inteligente, use a sua boca para fazer coisas boas para você. E cuidado com a palavra nunca. Quem aqui tem o hábito de dizer, eu vou usar 3 exemplos só porque meu tempo já se foi. Nunca mais diga, eu não posso, pois a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Nunca mais diga, eu não tenho, porque Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as suas necessidades. Nunca mais diga, eu tenho medo, porque Deus não nos tem dado espírito de medo e covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nunca mais diga que tenho dúvidas ou tenho falta de fé, porque você possui a medida perfeita de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Está em Romanos 12:33. Nunca mais diga, eu sou fraco, porque o Senhor é a fortaleza da sua vida. Nunca mais diga, eu estou doente, pois pelas suas pisaduras fomos. Nunca mais diga, estou preocupado ou frustrado, pois lançar sobre ele toda ansiedade, e ele sempre irá cuidar de todos nós. Nunca mais diga, eu estou preso, porque tem gente que se prende a um passado que não te pertence mais. Porque onde há Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nunca mais diga, estou condenado, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluias. As palavras que saem da sua boca têm muito poder para curar e para matar, incentivar ou arruinar sonhos, paz ou contenda. E você que vai sempre decidir como usá-la. Mas não se esqueça, tudo que você falar, você vai colher frutos. Sendo boa ou sendo ruim, toda palavra que sai da sua boca encontrará um terreno fértil. E ela dará frutos, doces ou amargos. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você reflita um pouquinho aí no seu íntimo sobre as palavras que você tem lançado, sobre algo dentro da sua casa, sobre alguém, sobre você mesmo, sobre os nuncas que você tem dito a respeito da sua vida, da sua jornada, das suas conquistas. A gente precisa parar e tomar posse do lugar que nós pertencemos. O diabo é sujo. Ele fala todo dia aos nossos ouvidos que nós não merecemos, que nós não vamos, que nós não temos, que nós não seremos. Mas Deus fala há séculos para o que fomos chamados. De quem nós temos o DNA? E qual é o desejo para que as nossas vidas vivam nesta terra e eternamente? E por que você tem insistido em escutar os nãos, os nuncas, os mas? Porém, segue uma vida baseado no que a palavra diz, porque aí você está em consonância com o que Deus pensa a seu respeito, a respeito da sua família, a respeito da sua casa, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua plenitude nessa terra. Amém?